Muito bem, nós vamos falar agora do marco legal das criptomoedas que entra em vigor neste mês. E para entender o que muda, né, com as novas leis, vamos conversar agora com o Thiago Barbosa, que é advogado e também especialista em criptomoedas. Muito bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí, telespectadores da Jovem Pan. Tiago, a gente sabe que na época de crise, né, quer dizer, estamos vivendo aí o Brasil, né, infelizmente, né, essa retomada econômica que nós todos esperamos, falar em criptomoeda é muito longe, né, do dia a dia do brasileiro. Eu queria que você explicasse primeiro, então, para toda a nossa audiência, o que é uma criptomoeda e também hoje a sua abrangência até aqui no Brasil. Perfeito, Mato. É interessante que para quem vive nessa bolha, que é o meu caso, a bolha dos criptoativos, aí, esse pequeno clube, a gente acha que os criptoativos já são um ativo de conhecimento de todo mundo que é popular, porque na nossa pequena comunidade ali só se fala disso, todo mundo já conhece, todo mundo já transaciona, etc. Mas para o brasileiro, no geral, essa é uma tecnologia que ainda está chegando, né? Nós batemos aí, nesse ano, mais de 1 milhão de carteiras com bitcoins nessas carteiras. Mas aí você me pergunta, né? Vamos começar bem pelo início. O que é um criptoativo? Um criptoativo é uma espécie de ativo virtual que o próprio mercado confere o valor que é dado a cada unidade. Isso surgiu com o Satoshi Nakamoto, enigmático Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe qual que é a identidade real dele, e ele criou uma unidade de moeda virtual para concorrer aí com as moedas Fiat, que são as moedas correntes do governo, como o real, o dólar, o euro e etc. Com o passar do tempo, a ideia de Nakamoto foi a seguinte: foi criar um ativo que as pessoas pudessem trocar por coisas, ou seja, uma intenção de substituir o dinheiro. Hoje se sabe que a intenção, pelo menos massificada, do grande mercado, não é que um criptoativo venha a substituir o dinheiro, mas sim que seja uma nova forma do brasileiro ou qualquer cidadão do mundo poder investir. Então, quando você compra, antigamente se comprava muito um carro, uma casa, como um papel de investimento. Hoje em dia se compra esse tipo de ativo virtual. É um ativo que fica na blockchain, uma tecnologia da internet, e serve para que a pessoa faça um investimento ou até mesmo efetue pagamentos com esse tipo de dinheiro. Tiago, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Tiago, o tema criptomoedas, ele ainda está muito afastado da realidade da grande maioria dos brasileiros. Você entende que agora, a partir da regulação efetiva das criptomoedas, é seguro ao cidadão comum, ao cidadão que não tem tanta experiência com atividade financeira, com atividade bancária, adentrar nesse segmento das criptomoedas? Sua pergunta, Vilela, é muito pertinente, até porque a gente vem de uma sequência aí de escândalos que aparecem na mídia, né? São exchanges estrangeiras que faliram, alguns golpes, pirâmides e etc. E isso acaba confundindo muito o grande público que ainda está se familiarizando com essa tecnologia. Nesse sentido, uma regulamentação desse mercado, eu acho que é essencial para que o brasileiro médio ali comece a conhecer e ter segurança para entrar nesse tipo de investimento. O que eu quero dizer com isso? Veja só, antes você tinha um criptoativo que não tinha regulamentação, ou seja, não tem normas para que haja transferência, para que um player atue nesse mercado, que abra um exchange, por exemplo, uma empresa para custodiar esse tipo de ativo. Agora, com a Lei 14.478, que saiu no final do ano passado e deve ser regulamentada esse ano, vai ser criado um órgão regulador, que é o que tudo indica será o Bacen, e esse órgão regulador vai trazer ali detalhes para que os prestadores de serviço relacionados aos criptoativos tenham que cumprir no sentido de conferir segurança à população. Muito se fala aí, quando você entra muito nessa bolha, que os criptoativos foram feitos para ser transacionados a par do Estado. Mas isso traz uma insegurança gigantesca. Por quê? Porque você abre um exchange como a FTX, por exemplo, e acaba se envolvendo ali num grande escândalo, rouba dinheiro de muitas pessoas e muita gente fica ali com prejuízo. Então, eu acho que vai ser muito, muito positivo uma regulamentação do mercado para conferir ali segurança, para que o brasileiro médio consiga entrar aí com maior segurança via exchange, incluindo no seu portfólio ali de investimentos os criptoativos.
Tiago, você falou da possibilidade, né, de negociação, de pagamentos, mas em síntese, né, a criptomoeda é um investimento, né? Ela pode valorizar e pode desvalorizar. Queria que você explicasse. Perfeito. Quando eu crio uma criptomoeda, você tem alguns pontos, né? Quando você fala do gênero criptoativo, esse gênero ele consegue abarcar várias coisas. Consegue abarcar ativos que são destinados simplesmente a investimentos, ativos que são destinados a simular moedas já estáveis, como, por exemplo, o dólar. Existem bancos no Brasil, por exemplo, que ao invés de vender dólar para o seu cliente, vende um ativo que está pareado no dólar. Então, quando eu analiso um criptoativo, eu vou analisar o que está por trás dele, qual que é a função. Assim como o mundo dos investimentos tradicionais, que cada papel representa algo ali por trás, quando você investe num fundo imobiliário, você por trás está investindo no mercado imobiliário. Quando você investe numa ação, você está investindo diretamente naquela empresa. Com os criptoativos funcionam da mesma forma, a depender do papel, entre aspas, ou seja, a depender do criptoativo que você escolha, você está escolhendo uma forma de investimento, um investimento colateralizado numa moeda fiat, seja o dólar, o euro e etc., ou até mesmo os populares NFTs, né? Ficaram muito famosos aí no ano passado, que são aquelas figuras em larga escala, seriam obras de arte digitais, as quais são únicas e você pode comprar ali como uma reserva de valor. Se antes muita gente colecionava quadros nas suas paredes, hoje em dia a nova geração coleciona bastante NFTs, que podem chegar aí uma cifra milionária. Mas não existem só NFTs milionários, como aqueles comprados pelo Neymar e celebridades. Existem aí NFTs que são colecionáveis, como os da Copa do ano passado, que são vendidos aí por R$5, R$10, como uma espécie de álbum de figurinhas. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a tecnologia dos criptoativos, ela vai de 8 a 80. Ela serve tanto para você comprar uma moeda em si, como para fazer um investimento e, após a oscilação desse mercado, vender aí com lucro. É preciso ter um alerta aqui que não é um mercado para aventureiros, né? Dado que a oscilação ela não suporta aí quem tem problemas cardíacos. Por que eu falo isso? Quem está acostumado com o mercado tradicional, você sabe aí que o mercado de ações, quando oscila 5%, 10%, já há um alvoroço e um pânico total. No mercado de criptoativos, essa subida e descida é bem mais radical. Então, as oscilações podem chegar até 30%, 40% num único dia. E é um mercado que funciona 24/7, ou seja, de domingo a domingo. Para fins de investimento, vale muito a pena você procurar alguém especializado e não se aventurar nesse caminho. Tá legal, nós falamos então de criptomoedas com o especialista e advogado Tiago Barbosa aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, viu, Tiago? Muito obrigado. Boa tarde.